Oi, gente, bom dia! Galera, o tempo passou muito rápido, eu fiquei abismada como a gente já tá em abril já, parece que foi ontem o ano novo. Bem, terminou o primeiro trimestre e eu resolvi aqui trazer um compilado de livros que eu li nesse primeiro trimestre do ano. Vou mostrar aqui pra vocês, vou dar indicações, vou ser bem sincera. Oi, vó! Já adianto que, se minha cara estiver inchada, se minha voz estiver rouca, é porque eu acabei de acordar. E eu preciso gravar esse vídeo o mais rápido possível, porque, né? Tô de mudança, galera. Enfim, vamos lá, né? Bem, o primeiro livro que eu tenho pra vocês, que eu li, na verdade, ano passado. E aí eu fui terminar em janeiro, porque foi um momento assim que eu viajei, que eu fiz cirurgia, prestei provas, então foi um livro que eu demorei muito pra terminar. E além disso, ele tem uma linguagem bem rebuscada, assim, então você precisa de um pouco de mais paciência pra conseguir entender, sabe? É um livro que eu facilmente entrava no piloto automático, eu só ia lendo, e aí depois eu ficava, meu Deus, o que eu acabei de ler? Então, já tomem cuidado com isso, tá? Mas é um livro muito bom. Na verdade, ele veio a partir de outro livro, que foi o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Ele colocava muitos trechos do Agostinho. É esse livro aqui, Um Pecador se Confessa. Eu sei que tem outras obras do Agostinho, mas eu achei muito boa essa escolha do Pecador se Confessa, porque esse livro, na verdade, eu senti isso, pelo menos. Não pesquisei sobre o contexto da escrita, mas pra mim é um diário em que o Agostinho, ele narra a sua vida, tipo, desde a terna infância até, né, o momento que ele tava escrevendo. E ele faz isso, gente, de uma forma, assim, que ele reconhece o estado dele e ele vê a graça de Deus em tudo que aconteceu com ele, sabe? Até os momentos difíceis. Então é um livro que retrata a ingenuidade da infância, lutos, momentos em que ele era um jovem que às vezes não sabia muito bem o que fazer. Então, assim, eu achei um livro muito bom. Talvez seja também pelo contexto que eu tô vivendo. E recomendo muito pra vocês. Vale muito a pena, tá bom? Agora o próximo livro foi o livro que na verdade eu achei numa livraria. E aí eu fui pesquisar na internet, óbvio, né? Porque livraria tá horrível. Sério, foi um livro que me surpreendeu, mas ao mesmo tempo não atendeu a todas as minhas expectativas. Mas foi muito bom, assim, porque ele traz muitas reflexões e você sente como se você estivesse conversando com um amigo. Então, por você ter essa sensação, você se sente até mais leve quando você termina a leitura. E por causa disso, né? E também porque eu estava de férias, eu terminei esse livro em uma semana. Esse livro aqui, quero me pedir desculpas por todas as vezes que eu me culpei quando não era minha culpa. Foi a primeira obra que eu li do Ian D. Albuquerque. Eu sei que ele tem outras obras, eu fiquei curiosa, quero ler. Esse livro aqui eu dou uns 4 de 5. Por quê? Embora eu tenha gostado muito das temáticas que ele trouxe, da abordagem que ele fez, tem muitas coisas que eu não concordava, e além disso, foi um choque muito grande entre sair de Agostinho para ele, porque além de serem pessoas com visões de mundo diferentes, eram pessoas com tipos de escrita diferentes. Então, às vezes eu sentia que ele tinha uma pegada meio coach, assim, e aí eu tinha um pouco de embargo, assim, mas aí eu ignorava, entendeu? E além disso, ele é bem, assim, informal. Talvez ele queira realmente causar essa sensação. E eu achei muito interessante, logo no início, quando ele faz um paralelo entre a jornada das tartaruguinhas até o mar e a nossa vida. Eu acho que isso já trouxe uma bela de uma abertura. Um livro que conversou muito comigo no momento certo da minha vida. Eu acho que se você vive um momento de muita comparação, muita pressão por resultados, precisando tomar decisões que dão muito medo, eu acho que é uma bela obra pra você, entendeu? Próxima obra é o livro da Clarice Lispector. Eu fiquei muito feliz, é essa segunda obra que eu leio dela. E eu dei 4 de 5, por quê? Porque eu achei bem melhor A Hora da Estrela. E eu mal vejo a hora de ler as outras obras dela, porque realmente Clarice me cativou. E como ela mesma dizia, que as obras dela não é sobre você gostar ou não. É sobre você sentir. E eu senti, tá bom, Clarice? Laços de Família foi a minha outra leitura. Eu demorei bem mais pra terminar, porque eu voltei a estudar e eu também fiz a cirurgia do siso, né? Por esse motivo eu terminei muito mais. E eu acho que é importante eu dar algumas observações aqui, caso você queira ler esse livro. Primeiro, esse livro aqui, na verdade, foi escrito através de contos. Então são vários contos sobre diversas mulheres em várias faixas etárias, vivendo várias fases da vida, cada uma delas. E a abordagem da Clarice é explorar esses sentimentos, esses pensamentos que elas têm a respeito delas, da posição que elas estão. E assim, é um livro
novamente, muito bom. É o típico livro da Clarice, bem intimista, que faz você pensar sobre a sua vida. É a minha segunda obra favorita dela. Eu só li 2. E eu acho importante colocar esse contexto pra vocês, porque a maior parte do livro se senti perdida, porque Na Hora da Estrela é sobre uma personagem só. E aqui não, são várias personagens. Então, essas várias personagens, todas mulheres. E, gente, tem paralelos muito bom. O próprio nome da história, Laços de Família, mostra como elas estão realmente, assim, enlaçadas na família. E por causa disso, os sonhos delas só ficam na mente delas. Elas não podem ir atrás porque elas estão realmente nesse laço. Bem, depois da Clarice, eu li a minha primeira obra do Kafka e eu resolvi começar com Cartas ao Pai. Gente, eu acho que é um ótimo começo você iniciar com Cartas ao Pai, porque eu creio que seja a obra mais intimista do Kafka sobre o contexto desse livro. Ele anunciou um noivado dele, na verdade foi o segundo noivado dele pro pai. Pra ele foi a gota d'água a reação do pai, uma reação de indiferença. E aí ele resolveu escrever uma carta pro pai dele, e esse livro é sobre isso. E eu achei muito boa essa edição, porque além deles colocarem a carta em si, eles colocam vários paralelos, várias observações. Então enquanto você tá lendo a carta, você também tá aprendendo sobre o Kafka. Isso é muito bom para te dar base para as outras obras. Eu achei que foi muito boa essa conexão que eu fiz entre Clarice e Kafka, porque ambas as obras, pelo menos essas daqui, são bem intimistas. Clarice sempre é. E o Kafka, nessa obra que ele também foi, afinal, ele tá falando pra alguém bem íntimo dele. E, gente, me pegou esse livro. Eu fiquei assim, gente, me identifiquei. Será que eu me preocupo? Porque, realmente, dá pra ver que o Kafka, mesmo sendo uma pessoa extremamente inteligente, você percebe isso na escrita dele. E muito profundo ele. Mas perante ao pai dele, ele não se sentia assim. Ele vai apontando todos os erros do pai. Então você tá lendo, você tipo fica, fala mesmo, tem que falar, entendeu? E aí eu achei muito bom. Eu recomendo que vocês leiam e, se possível, tenta pegar algum dia tranquilo, assim. Eu comecei a ler ele quando eu tava num ritmo menos intenso de estudos. E aí por conta disso eu consegui terminar acho que em uma semana mais ou menos. E uma semana por quê? Embora seja um livro curto, é uma carta, então é um texto corrido. É pesado. Você sente assim o peso dele não ter sido o filho que o pai queria. Depois desse, eu li já logo outra obra dele, A Metamorfose. Eu tô na metade do livro, na verdade, mas eu resolvi trazer por quê? Porque a gente vê o Kafka agora em outra roupa, entendeu? Ali ele foi super vulnerável. E aqui a gente vê ele se escondendo atrás de um personagem, mas dá pra ver que ele tá ali, entendeu? Tô achando muito legal. Eu tô na metade, falta só mais metade. Eu queria ter terminado, gente, mas não deu porque eu tô de mudança. O protagonista, o Gregor, ele acorda um dia e ele tá metamorfomizado. Não sei se é assim que fala. Mas ele virou um inseto. E aí, através disso, ele fica recluso no quarto dele porque toda a família passa a ignorá-lo. E vai se construindo várias lembranças a partir disso, assim. Ele lembra como era a vida dele antes. Ele fica pensando sobre a família dele. E eu acho que depois que você lê Cartas ao Pai e vem ler essa obra, você vê que tem tudo do Kafka ali, sabe? Tudo da vida dele ali. E, enfim, é um livro que tem me agradado bastante. Metamorfose, pra mim, tá sendo uma mistura de George Orwell com Clarice Lispector. Por quê? Porque George Orwell tem aquela parte meio fantasiosa, meio pensável, e Clarice Lispector pelas reflexões que ele faz, mas não de maneira direta. Então aí a gente também tem a pitada do Kafka, né? Bem, galera, esse foi o vídeo. Lembrando que o intuito desse vídeo não é ficar fazendo uma análise super complexa dos livros. É só eu aqui contando o que eu achei dos livros e recomendando pra vocês ou não. Se vocês quiserem conversar mais sobre algumas obras, podem colocar aqui nos comentários que a gente conversa. E essas foram as minhas leituras e indicações do primeiro trimestre de 2026. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo! Job you've done on me, sir.